Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quarta-feira, 17 de maio, sexta semana do tempo pascal. Amanhã começamos a grande novena de Pentecostes e é um tempo de preparar bem o nosso coração para essa vinda do Espírito Santo. Como todos os dias, eu tenho feito esse convite a partir de amanhã, nessa quinta-feira, aqui no nosso canal YouTube, na nossa Web TV. Nós estaremos transmitindo a novena, então você é convidado a participar conosco, a divulgar, a já trazer as suas intenções de oração para esse momento. A igreja nos oferece essa novena, a igreja nos proporciona, a grande novena da igreja, depois desse tempo pascal. Então, colhendo ainda as graças, os frutos da ressurreição, estamos agora preparados para essa descida do Espírito Santo que vai nos acompanhar até ali a ascensão e depois iremos entrar no tempo comum, o tempo ordinário que a igreja nos proporciona de viver. Mas antes disso, preparemos bem o nosso coração ao longo dessa semana através da liturgia da nossa igreja. E hoje a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Os que acompanhavam Paulo conduzindo até Atenas e logo voltaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo de irem ter com ele o mais depressa possível. De pé, então, no meio do Areópago, Paulo falou: Cidadãos atenienses, vejo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens, pois percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade, e mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos os momentos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Ora, se nós somos da raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, a uma escultura da arte e engenhos humanos. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disto, vamos ouvir-te outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre esses, achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Damaris, e ainda outros com eles. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Então, estamos aí acompanhando as viagens de Paulo e Barnabé, e dessa vez eles vão dar uma ordem a Silas e a Timóteo, que venham depressa, rapidamente ter com ele. E aí, ao longo de toda essa semana, ou melhor, desde a semana passada, nós temos acompanhado todo esse percurso de evangelização de Paulo, que vai de cidade em cidade, de comunidade em comunidade, e os desafios que ele encontra para a evangelização. Então, esse texto hoje vai ilustrar justamente isso, a exortação que ele vai fazer, e alguns que aderem e outros que não. E a gente sabe que na evangelização é exatamente assim. Quando nós somos desafiados a anunciar a palavra de Deus, temos a certeza que vão ter aqueles que serão adeptos, que vão acolher, que estão sedentos, mas tem aqueles que não compreendem ou que não querem acolher, que não entendem ou que até mesmo vão nos colocar contra a parede, foi o que fizeram aqui com Paulo, colocando eles, interrogando. E a gente vê que Paulo, apesar dos desafios da evangelização, ele não desiste, ele continua
a sua caminhada e ele continua exortando. Tanto que depois, né, ele se retira do meio daquele povo, ele encontra mais 2 que aderiram à fé. Então, cada lugar ele vai atraindo ali apóstolos, né, discípulos para o acompanhar, ou que são convertidos, ou que vivem a graça e que abraçam a fé. Dessa vez foi Dionísio e Damares. A gente viu ontem na leitura que era a Lídia, e hoje ele é aqui um casal, né, onde ele vai fazer essa evangelização e que segue o caminho. E Paulo continua, depois ele sai de Atenas para Corinto, e por aí vai a sua caminhada na evangelização. Não se desanima diante das dificuldades, mas que continua insistindo, né, anunciando no tempo oportuno e inoportuno, já diz a própria palavra. Então, pensamos essa mesma audácia, essa mesma ousadia de Paulo, de sermos verdadeiros anunciadores. Anunciamos aqui a semente foi lançada. Aqueles que acolheram serão profundamente evangelizados. Aqueles que não acolheram, o Senhor dará outra oportunidade, mas isso não deve ser para nós um empecilho ou um desânimo, mas ao contrário, vamos continuar a nossa caminhada, a nossa evangelização. Então, Paulo vem ao longo desses dias nos trazer esse ânimo de não desistirmos diante da evangelização. O salmo de hoje é o Salmo 148. Aleluia, louvai o Senhor no céu, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os anjos, louvai os seus exércitos todos. Reis da terra e todos os povos, príncipes e juízes todos da terra, jovens e também as donzelas, os velhos com as crianças, louvem o nome do Senhor. É o único nome sublime, sua majestade vai além da terra e do céu. E ele reforça o vigor do seu povo, louvor de todos os seus fiéis, dos filhos de Israel, seu povo íntimo. Então, mais uma vez, né, o salmista, ao longo dessa semana, nos convidando ao louvor. Cada dia louva, canta, toca. E hoje o Senhor que nos convida, através do Salmo, louvai o Senhor no céu, nas alturas, os anjos, os exércitos, toda a terra deve glorificar o Senhor. Então, se toda a natureza louva o Senhor, que dirás nós, né? Nós somos chamados, como filhos bem-amados, a glorificar ao Senhor. E aqui ele vai dizer, os velhos, as donzelas, as crianças, os jovens, todos são convidados a entrar nesse louvor de gratidão, porque todos nós somos esses filhos de Israel, esse povo íntimo do Senhor. Então, você hoje é convidado a esse louvor de gratidão. Dá o seu louvor hoje ao Senhor, né? Agora, já louva aí onde você está acompanhando a nossa Lexia Divina. Faz o seu próprio salmo, o seu próprio cântico de gratidão e de ação de graças. O Evangelho de hoje é de São João. Tendo ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Então, essa semana já está nos preparando, né, para essa descida do Espírito Santo, as leituras, o Evangelho ao longo dessa semana de São João. Então, a gente vem trabalhando em João 14, João 15 e hoje João 16. E ele, mais uma vez, vai nos dizer que ele enviará sobre nós o Espírito Santo. Todos nós receberemos essa força do alto. E ele começa dizendo, eu ainda tenho muito a vos dizer, mas não poder suportar agora. Por quê? Porque ele sabe que precisamos da força do Espírito Santo para aceitar e compreender e, ao mesmo tempo, saber que não estamos sozinhos, né? Não estamos órfãos, mas é o Espírito Santo que combate conosco, que nos defende, que nos fortalece, por isso somos capazes de suportar. Então, para que, de fato, possamos compreender o mistério de Deus, ele vai dizer, enviarei o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade. Ou seja, o Espírito Santo é esse Espírito do discernimento que nos conduz à verdadeira verdade de Deus. E aí ele vai dizer, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Então, o Espírito Santo é esse que nos move, não falarmos de nós, mas da ação de Deus, da ação do Espírito Santo, né, do próprio Jesus que deixou para nós esse legado, né, de fato de aprendermos a amar uns aos outros, de darmos a nossa vida. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Então, muito belo esse evangelho de hoje. Então, peçamos essa mesma graça, dessa escuta atenta, de sermos dóceis ao Espírito Santo, de aceitarmos o mistério que Deus tem, a pedagogia que Deus tem com cada um de nós. E hoje também a igreja, no ofício das leituras,
traz a leitura patrística de hoje os sermões de São Leão Magno, Papa, com o tema Os Dias entre a Ressurreição e a Ascensão do Senhor, que é exatamente esse tempo da descida do Espírito Santo, né? Entre a ressurreição e a ascensão, somos convidados a viver uma vida espiritual, uma vida no Espírito. Então, eu peço cada um de vocês ao longo deste dia de rezar com essa leitura patrística, de meditar, de buscar, de pedir ao Senhor essa graça de compreender, de fato, essa passagem, né? Esse tempo, desse mistério que Deus quer revelar a cada um de nós. Então, tenhamos uma bela semana, preparando bem o nosso coração. Hoje é dia de São José, quarta-feira. Peçamos também a sua intercessão, né? Ele que é o patrono da providência, que providencie não só os bens materiais, mas também os bens espirituais para acolhermos e vivermos bem essa grande graça ao longo dessa semana. Que Deus os abençoe.